Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos e todas que irão ouvir essa mensagem. Eu quero começar a ler com vocês Tiago 1, versículo 27, que diz assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago define aqui, Tiago foi o irmão do Senhor Jesus que se converteu depois da sua ressurreição, né? E ele foi pastor em Jerusalém, e ele escreve uma carta linda, linda, com 5 capítulos, e ele aqui define o que é a verdadeira religião: atender às necessidades das viúvas e dos órfãos. Ele enfatiza que se preocupar com os necessitados é a verdadeira dimensão de um tipo de obediência que é agradável a Deus. Atender às necessidades das pessoas vulneráveis mostra que o amor de Deus foi derramado em nós. Viver de acordo com a sabedoria e com a palavra de Deus consiste em servir aos outros e não em ser cheio de orgulho e viver de maneira egoísta, viver de maneira a agradar a nós mesmos o tempo todo. O orgulho e o egoísmo e a falta de empatia é contaminação do mundo. A atenção às viúvas e aos órfãos reflete a preocupação do próprio Deus. Essa responsabilidade foi dada a Israel lá no Antigo Testamento. Está escrito no Pentateuco, né, em Deuteronômio, que é o 5º livro da lei, assim, Deuteronômio 14, 29. Então virão os levitas, porque não têm parte em herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Então, esse sempre foi o coração de Deus. Portanto, tem que ser também o nosso. Deus sempre nos ensina a nos preocuparmos com o coletivo. Deus é Deus de coletivo. A igreja tem que pensar no coletivo. Por isso ele diz que é melhor dar do que receber. Está escrito isso no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. E Tiago, lá no capítulo 2, do 14 ao 18, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Tendo enfatizado a importância de ir além do conhecimento da palavra de Deus na área do amor ao próximo, Tiago voltou-se para o outro lado da mesma questão, o relacionamento entre fé e obras, quanto ao cuidar de outros irmãos, quanto ao cuidar de pessoas necessitadas e vulneráveis. No versículo 14, Tiago faz a distinção da fé salvadora, a fé que resulta na salvação eterna, da falsa fé. Ele afirma que a fé que não produz boas obras não é fé que salva, e sim a falsa fé.
Se não manifestamos as boas obras que se originam da nossa fé em Cristo, então não temos uma fé salvadora. Lutero, o reformador da igreja, insistia que a fé salvadora é uma fé viva. A imagem de fé morta não se refere a uma fé que pereceu, mas a uma fé que nunca teve verdadeira vida dentro dela. Essa fé não pode ser o meio para a justificação. Deus pode ler o coração das pessoas, mas a única maneira pela qual a humanidade pode ver o coração de alguém é pelo fruto que a pessoa produzir. É através do amor que há em nós que o mundo vai conhecer Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor ao próximo, pelo amor àqueles que necessitam, amor aos que estão vulneráveis, que estão em situações difíceis, que estão em dor, em sofrimento. Mas não é um amor de palavras, é um amor que se expressa com obras, ou seja, em atender às necessidades dos famintos, famintos de pão e famintos de amor. Volto a afirmar que o amor não se expressa somente através de palavras, o amor se expressa através de ações, de práticas. Por isso, no capítulo 14, versículo 17, Tiago fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. E no capítulo 3, versículo 17 e 18, Tiago diz: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria, que é o dom de Deus, reflete a pureza do próprio Deus. Novamente, a sabedoria é ligada à piedade, uma vez que o próprio Deus é a fonte e o manancial da verdadeira sabedoria. Tiago afirma que a sabedoria do alto é pura e pacífica, significando que ela traz a verdadeira paz. Ela também é indulgente, pois trata com atenção e gentileza os sentimentos das pessoas. A sabedoria é tratável, o que nos leva a pensar que ela se submete à opinião das pessoas quando isso é apropriado. A sabedoria é plena de misericórdia e de bons frutos, ou seja, não é avarenta quanto a mostrar misericórdia em relação às pessoas. E a misericórdia gera bons frutos. A sabedoria é imparcial e sem fingimento, portanto, é justa e isenta de fraude, de mentira, de engano. O fruto colhido pelo plantio da sabedoria é uma abundante safra de retidão, de amor, de paz e de generosidade. O fruto da justiça só é semeado pela paz, para aqueles que promovem a paz. Então, vamos ter uma fé viva que se expressa em fazer o bem a quem necessita. Ser egoísta e não pensar nas pessoas e nem no coletivo não coaduna com a fé cristã, não combina com o que Jesus ensinou a cada um de nós. Vamos mostrar ao mundo que está em trevas que, através das obras de amor, mostramos que o Espírito de Deus que habita em nós é generoso. E por isso somos pessoas generosas e que amam através de nossas boas obras e de um verdadeiro amor ao próximo. Minha oração por mim e por você é que possamos viver a verdadeira religião, que é atender aos órfãos e às viúvas.
Minha oração por mim e por você é que não sejamos egoístas e possamos pensar sempre no coletivo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Minha oração por mim e por você é que, através das obras de amor, possamos mostrar que o Espírito de Deus habita em nós e que possamos sempre atender aquele que está em vulnerabilidade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.